Annyeonghaseyo, Frank Ipnida, Drameiras. Bem-vindas ao canal. E esse é mais um conteúdo aqui, rapaz. Vindo, ó, só o melhor do melhor, você pode ter certeza, tá? Tô sem iluminação aqui atrás porque queimou. Fazer o quê? Acontece, acontece. Então, vamos que vamos. Mesmo assim, eu vou conduzir aqui o conteúdo. Desde já, muito obrigado a todos vocês que chegam aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha, gente se inscrevendo. Poxa, isso tá me deixando feliz pra caramba. O que prova aí que o meu conteúdo é bom e a galera curte. Então, desde já, muito obrigado por isso. Espero de verdade que vocês estejam curtindo. Não se esqueçam de ativar o sininho, porque aí sempre que eu lançar algum vídeo novo ou entrar ao vivo, o YouTube vai notificar vocês, tá bom? De verdade, muito obrigado. E a galera também que vem chegando aí nas lives, poxa, muito obrigado por isso também. Tá me ajudando muito a alcançar mais pessoas e, obviamente, também a cumprir as horas aqui do canal, tá bom? Vamos que vamos, porque, poxa, isso tá dando muito certo, eu tô gostando. Sem contar que eu tô falando de uma coisa que eu sou apaixonado, cara. Eu sou apaixonado por dramas e, olha. Sinceramente, depois que eu descobri drama, é bem difícil assistir alguma coisa que não seja sul-coreana, tá? De verdade, é bem difícil mesmo. Quer dizer, não é impossível, mas é difícil, tá? Eu assisti alguma coisa americana, por exemplo. Chinês eu sempre assisti. Eu sempre assisti filme épico chinês. Isso aí não é novidade alguma pra mim, né? Tanto que o filme épico que eu amo pra caramba é A Maldição da Flor Dourada, um filmaço, um épico maravilhoso com Chow Yun-fat, né? E é muito bonito o filme, sem contar o figurino, os cenários. Nossa, é muito bonito. E é antigo, mas é muito lindo, né? Sem contar os filmes antigos lá do Jet Li, com a Michelle Yeoh também. Nossa, então, quem é daquela época sabe exatamente do que eu tô falando, mas quem deve ser mais novinho não faz a mínima ideia, né? Então, tá tranquilo, tá valendo, não tem problema nenhum. E quanto ao mundo, né, do Japão, eu sempre estive mais ligado aos animes, né? Os animes até hoje, na verdade, eu sou muito mais ligados a ele do que outras produções. Eu assisti alguns poucos doramas ali sim, mas foram muito poucos, tá? Muito poucos, então assim, dá pra contar no dedo, acho que foram três no máximo ali, né? Não, quatro, se eu não estou enganado. Mas peguei alguma coisa, mas a minha paixão mesmo é a produção sul-coreana, né? Então é legal, né? A gente fazer algo que a gente ama, né? E eu tendo esse canal aqui falando de algo que eu amo, nossa, é fantástico e realmente é de se impactar demais, né? Espero que eu esteja fazendo um bom trabalho, tá? Muito obrigado a todos que estão aqui, obrigado pela sua presença, pelo like que você vai deixar e também pelo comentário, tá bom? Muito obrigado de verdade. Isso ajuda muito a impulsionar esse canal aqui para outras pessoas. E lembrando, tá? Ó, o selo tá aí, o selo de conteúdo sensível. Essa playlist aqui, ela é de a Ásia. Ah, eu esqueço o nome dessa playlist, cara. Pera aí. O nome da playlist é a Ásia. O que mesmo, hein? Pera aí que eu vou ver agora. Isso é rápido. Não tem problema. O nome da playlist é A Ásia Assustadora, tá? É o nome da playlist. E a ideia é realmente trazer coisas bem diferenciadas e assustadoras ali, não somente da Coreia do Sul, mas do Japão, Indonésia, de repente China, onde mais aparecer, beleza? Então, muito obrigado desde já a vocês que estão aqui comigo. E hoje nós vamos ao canal Signal 61, né? 61. Então, bora dar uma olhadinha, porque eu não conheço esse canal aqui. Ah, ele apareceu no meu feed e eu achei interessante estar trazendo o vídeo, o conteúdo aí para vocês, né? Bora lá, vamos ver qual é do negócio? Ó, aqui é essa história aqui, ó. 44 dias de horror. A história de Junko Furuta. Eu achei um outro canal que falava também do caso, mas caraca, era 40 e poucos minutos. Não, não dá não, 40 e poucos minutos é foda. Aí eu peguei e não fiz, eu preferi esse aqui, tá bom? Tá com a sua caneca aí de drama? Eu tô com a minha aqui, olha a minha do Pousando no Amor, que linda. Essa caneca é linda. A do 20 anos também é muito linda, mas essa aqui, sei lá, tem um xodozinho a mais. Hum. O café tem até um gosto diferente. Ah, será que é o café moído pelo Capitão Uri? Ah, legal, né? Mas vamos lá. Vamos dar play aqui. Obrigado a todos que estão aqui. Se liga aí. Acreditar que em poucas horas estaria de volta. Mas Ué, não, do início, pô.
Imagine sair de casa em uma tarde comum, acreditar que em poucas horas estaria de volta, mas nunca mais retornar. Agora imagine ser mantida em cativeiro por 44 dias, Caramba. pedir ajuda, tentar escapar, ouvir pessoas passando do outro lado da porta e perceber que ninguém virá te salvar. O caso de Junko Furuta não é apenas um dos crimes mais brutais da história do Japão. É um dos casos mais perturbadores já registrados no mundo. Eu acho legal trazer esse tipo de caso, porque a gente tem uma ideia bem diferente, né? Do Japão, Coreia do Sul, países da Ásia, assim, né? Malásia, enfim. E na verdade mesmo, as paradas são bem diferentes daquilo que a gente imagina, né? É por isso que é muito legal ter esse tipo de conteúdo, sabe? E eu poder estar trazendo aqui também. Pelo menos eu acho bem interessante. Eu não sei o que vocês acham, tá? Mas eu gosto bastante. Um crime tão cruel que, mesmo décadas depois, muitos dos detalhes continuam chocando investigadores, jornalistas e especialistas em criminologia. Em novembro de 1988, Junko era apenas uma estudante de 17 anos, Novinha. educada, responsável, com sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. Mas tudo mudou quando ela cruzou o caminho de 4 adolescentes que transformariam sua vida em um pesadelo. Caraca, que porcaria. Quem era Furata, né? O nome dela, Junko Furata? Furuta. Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971. Nem parece ser um adolescente, né? Parece ter um pouquinho mais de idade, ser um pouco mais madura. Era uma estudante comum. Ela trabalhava meio período após as aulas e sonhava em construir uma boa carreira. Nada indicava que sua vida terminaria de forma tão trágica. No final dos anos 80, o Japão vivia um período de prosperidade econômica. As ruas eram consideradas seguras e crimes violentos eram relativamente raros. Mas em novembro de 1988, tudo mudou. Era 25 de novembro de 1988. Uma sexta-feira aparentemente comum. Junko havia terminado mais um dia de trabalho de meio período. Como fazia tantas outras vezes, ela iniciou o caminho de volta para casa. E isso é legal essa parada também, porque esse negócio de trabalho de meio período, né? Normalmente é trabalhar em mercadinho, essas lojinhas de conveniência, né? Para eles já aprenderem o valor de um iene ou um won, né? Como é o caso lá da Coreia do Sul. Eu acho isso muito legal, porque até onde eu sei não é obrigatório, né? Mas o adolescente faz se quiser e tal, e as lojas permitem, claro que, se eu não estou enganado, a pessoa tem que estar estudando e tal, tem todo o negócio, né? Mas isso é legal que já ensina a pessoa também a dar valor ao dinheiro, né? Não é só aquele negócio de você dormir, acordar e ter dinheiro na sua frente, não, sabe? A não ter aquele valor, né? É bem interessante esse negócio aqui. No Brasil também nós temos também, né? Só que nem todo adolescente se interessa, infelizmente. Nada parecia diferente. As ruas estavam movimentadas. As pessoas seguiam suas rotinas. E ninguém imaginava que aquela seria a última vez que Junko seria vista em liberdade. Durante o trajeto, ela foi observada por um grupo de adolescentes. Entre eles estava Hiroshi Miyano, um adolescente conhecido por seu comportamento violento e por suas conexões com grupos criminosos locais. Putz, Naquele dia, Junko se tornaria seu alvo. O que começou como um encontro aparentemente comum, rapidamente se transformou em uma armadilha cuidadosamente planejada. Em poucos minutos, a rotina de uma estudante de 17 anos foi interrompida para sempre. Enquanto sua família acreditava que ela estava voltando para casa, Junko desaparecia sem deixar rastros. que droga, cara. Os sequestradores mantiveram Junko Caramba. presa em um dos quartos da casa. A família de um dos criminosos sabia que ela estava ali, Putz. mas acreditava nas ameaças dos jovens. Segundo investigações posteriores, Junko tentou escapar diversas vezes. Ela também implorou por ajuda, mas ninguém denunciou o que acontecia.
Com o passar dos dias, a violência aumentou. Porque, se eu não me engano, ele disse que fazia parte de um grupo, né? Muito temido lá no Japão, que é o Yakuza, né? E ele colocou isso como um ponto de ameaça brutal, né? Falando pra ela que a família dela poderia desaparecer, entre outras coisas aí, né? Com o grupo agindo, sabe? Os criminosos passaram a torturá-la constantemente. O grupo recebia visitas de Droga. outros jovens. E muitos presenciaram os abusos sem chamar a polícia. Que isso? O caso se transformou em algo cada vez mais desumano. Algo difícil até mesmo de compreender. Caraca. Que terrível, cara. A galera que chegava lá presenciava a parada também, ninguém contava nada. Que terrível. Que falta de empatia, né? Maldade, sabe? Perversidade, cara. Mas talvez a parte mais perturbadora dessa história não seja apenas o que aconteceu dentro daquela casa, e sim o fato de que várias pessoas tiveram a oportunidade de impedir tudo aquilo. Ao longo das semanas, Junko tentou chamar atenção diversas vezes. Segundo as investigações, havia momentos em que sua presença era percebida por outras pessoas. Pessoas que desconfiavam que algo estava errado. Pessoas que ouviram relatos preocupantes. Pessoas que poderiam ter procurado ajuda, mas não procuraram. O medo era um dos principais motivos. Os jovens envolvidos eram conhecidos por seu comportamento violento e por suas conexões com grupos criminosos. Os Yakuza, né? Muitos temiam as consequências de denunciá-los. Outros preferiram acreditar que não era sua responsabilidade interferir. E alguns simplesmente escolheram ignorar os sinais. Caraca. Enquanto isso, os dias continuavam passando. Um dia, uma semana, 2 semanas, mais de um mês. E ninguém acionava as autoridades. Que isso, cara. Imagina a família como tava. Assim, no segundo dia já estavam desesperados. Passa 40 e poucos dias depois, então. Anos depois, quando os detalhes vieram à tona, uma pergunta passou a ser feita repetidamente por todo o Japão. Como ninguém fez nada? Como tantas oportunidades foram desperdiçadas? Como uma situação tão grave conseguiu continuar por tanto tempo sem que alguém interviesse? A revolta da população não foi direcionada apenas aos responsáveis pelo crime, mas também ao silêncio que permitiu que tudo acontecesse. Um silêncio que, para muitos, foi tão chocante quanto o próprio caso. Claro, com certeza, porque se tem um grupo, pelo que eu entendi aqui, um grupo grande até de pessoas que sabe de algo, mas não fala nada, cara, todos são coniventes. Que medo é esse, né? Que medo é esse, mas dá pra entender o medo, né? Porque às vezes, o que mais assusta não é apenas a crueldade de algumas pessoas, mas a passividade de todas as outras. E foi justamente esse silêncio que transformou o caso de Junko Furuta em uma das histórias mais perturbadoras da história criminal japonesa. O desfecho. No início de janeiro de 1989, o pesadelo finalmente chegaria ao fim. Mas não da forma que todos esperavam. Após 44 dias de sofrimento, Junko já não tinha forças para resistir. Faleceu. Enquanto isso, os responsáveis acreditavam que jamais seriam descobertos. Provavelmente deve ter falecido por culpa de desnutrição, talvez? Desidratação, esse tipo de coisa, que eu duvido que alimentavam ela direito. Afinal, durante semanas, ninguém havia interferido, ninguém havia denunciado, e ninguém parecia suspeitar da verdadeira dimensão do que estava acontecendo. Mas um erro mudaria tudo. Pouco tempo depois, os envolvidos acabaram chamando a atenção das autoridades por outros crimes. Durante os interrogatórios, informações começaram a surgir. Inicialmente, pareciam detalhes desconexos, pequenos relatos, pequenas pistas. Mas, aos poucos, os investigadores perceberam que estavam diante de algo muito maior, algo muito mais sombrio. Conforme as informações eram reunidas, a polícia começou a reconstruir os acontecimentos. E foi nesse momento que a verdade começou a emergir. Uma verdade tão perturbadora que até os investigadores tiveram dificuldade em acreditar. O caso rapidamente se transformou em uma prioridade.
Novas diligências foram realizadas. Testemunhas foram ouvidas. E cada nova descoberta revelava uma história ainda mais chocante do que a anterior. O que parecia ser apenas mais um desaparecimento. Na realidade, escondia um dos crimes mais brutais da história do Japão. Quando os detalhes vieram à tona, a reação foi imediata. Jornais de todo o país passaram a noticiar o caso. Programas de televisão interromperam suas programações. E Caraca, milhões de pessoas ficaram horrorizadas com aquilo que descobriram. claro. A sociedade japonesa estava em choque, mas além da tristeza, veio também a revolta. E o mais brabo disso tudo é que o próprio Japão ele é dono de uma educação milenar, né? Tem toda essa coisa, toda essa, sabe, esse jeito, né, deles ali. E quando algo assim fora desse padrão acontece, eu imagino que deva ser muito absurdo para a sociedade, né? Deve ser algo que, sinceramente, beira a monstruosidade de repente, né? Caraca, muito louco isso, cara, muito louco, porque isso não é apenas um ato de maldade, é perversidade pura. E não apenas de um, mas de um grupo de pessoas, incluindo aquelas que foram coniventes e ficaram quietas, observaram tudo e não falaram nada. Perversidade pura, 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 pura. Revolta contra os responsáveis. Revolta contra as falhas que permitiram que tudo acontecesse. E, principalmente, revolta contra o silêncio. O mesmo silêncio que havia permitido que o pesadelo continuasse por 44 dias. Naquele momento, o nome Junko Furuta deixava de ser apenas o nome de uma adolescente desaparecida e passava a se tornar um símbolo. Um símbolo das consequências da crueldade, da omissão e das oportunidades perdidas de impedir uma tragédia. Décadas se passaram desde então, mas a história de Junko continua sendo lembrada. Não apenas pela brutalidade do crime, mas porque ela nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. O que acontece quando pessoas veem sinais de que algo está errado E não e fazem nada. escolhem permanecer em silêncio? Pra mim estão sendo tão perversas quanto as pessoas, né? O que estão fazendo aquilo. Sabe? Eu entendo que há medo, eu entendo que há aquele medo de ser conhecido, né? De repente descobrirem que, sabe, fez a delação. O medo ele é muito forte, né? Porque ele atrapalha muita coisa e ele também ajuda com que muita coisa não aconteça, né? Mas é complicado, cara, porque na minha visão, a pessoa que sabe de algo e se mantém quieta, ela é tão perversa quanto aquela pessoa que está fazendo, sabe? Tudo bem que é por medo, não por maldade, mas ela sabe e ela poderia evitar muita coisa, mas não fez. Então, a minha visão torna-se tão perversa quanto, tá? Não sei vocês, joga nos comentários, beleza? O caso de Junko Furuta continua sendo um dos crimes mais perturbadores da história moderna. Não apenas pela crueldade, mas porque ele nos lembra de algo assustador. Às vezes os sinais estão lá, Uhum. as oportunidades de agir também, mas o silêncio fala mais alto. Se você gosta de casos reais, Cara, gostei do canal, hein? Bem legal, ó. Signal 61. Vários vídeos interessantes, hein? Pra quem curte. Não tem muito vídeo, tem pouco, tá? 21 vídeos só. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Interessante. E ganhou um inscrito. Aí. Interessante, interessante. Gostei, achei legal. Mas e vocês, o que vocês acham desse caso aí? Se poderia ter sido algo evitado, por exemplo, quando a primeira pessoa que descobriu, por exemplo, né, ou suspeitou de algo estranho, se ela tivesse denunciado, isso não teria acontecido, as coisas seriam diferentes. O que você acha? Joga aí nos comentários. Eu tenho certeza que seria. Eu tenho certeza que seria, porque aquilo você estaria evitando algo pior, né? E esse não foi o caso aqui, infelizmente. Não esqueçam, ó, tá aqui, ó, se você se sente incomodado, eu já tô avisando aqui, ó, conteúdo sensível, tá? Tá aqui direto, ó, direto, só para poder deixar todo mundo lembrado aí, né? Porque nem todo mundo se sente confortável com esse tipo de conteúdo e tal, mas tem gente que é fascinado, acha muito interessante. Mas pra galera que é sensível, tá aí
a figurinha, né, avisando, tá bom? Que é um conteúdo sensível. Essa playlist, na verdade, ela praticamente vai ser feita toda de conteúdos sensíveis. Então, é interessante aí tá podendo avisar a vocês. Mas o que vocês acharam? Vocês curtiram essa história? Manda aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Eu, sinceramente, achei. É que ele não traz detalhes das maldades que aconteceram, então não tem tanto impacto assim, mais horrendo, né? Mais horroroso em cima da gente. Mas que é um ato cruel, obviamente, de perversidade pura. 44 dias que a moça. E só foi até 44 dias porque foi até, provavelmente, até onde ela aguentou. Né? Então é interessante. Eu vou fazer o seguinte: vou tentar trazer um pouquinho mais de detalhes pra gente aqui, só pra ficar por dentro desse caso aqui. Aguarda aí. Oráculo, tá aí? Oi, tô aqui sim. Quero, Tá boa. quero que você faça uma coisa pra mim. Hum, Traga um pouco sobre o caso dessa pessoa que eu vou enviar pra você agora hum. e me diga como que se deram aos fatos e o que aconteceu com as pessoas que fizeram a moça ficar 44 dias em cativeiro, por favor, tá? O nome dessa pessoa é Claro, essa. Faça uma pode pesquisa deixar. detalhada, por favor. Tá bom. Pode me mandar o nome da pessoa ou o caso que você quer que eu pesquise. Aí eu preparo um resumo e te conto como os fatos aconteceram e o que houve depois. Hum. Esse é o caso da Junko Furuta. É um dos casos mais brutais do Japão pós-guerra, também chamado de 44 Dias no Inferno. Junko era uma estudante de 17 anos que, em 1988, foi sequestrada e mantida em cativeiro por aproximadamente 40 a 44 dias. Ela sofreu violência extrema e veio a falecer em 4 de janeiro de 1989. Depois disso, o corpo foi colocado dentro de um tambor preenchido com concreto, o que fez o caso ficar conhecido no Japão como o caso do tambor de concreto. A polícia acabou chegando aos responsáveis durante a investigação de outro crime. E um dos envolvidos revelou informações que levaram à localização do corpo e à resolução do caso. Os 4 principais autores foram julgados. Como eram menores de 20 anos na época, as penas foram de cerca de 5 a 20 anos de prisão, o que gerou muita indignação pública, já que muitos consideraram as condenações brandas diante de tamanha brutalidade. Depois de saírem da prisão, alguns dos condenados voltaram a se envolver com a polícia por outros delitos, enquanto outros viveram de forma mais reservada, e 2 deles já faleceram. O caso continua sendo lembrado no Japão como um marco na discussão sobre crimes cometidos por adolescentes. Caraca, hein, maluco? Sinistro, hein? Sinistro. Caramba, pra vocês verem, eram 4 indivíduos e um monte de gente tinha medo desses 4 aí. Cara, que caso absurdo. Caso do tambor de concreto. Os filhos da mãe concretaram a garota. Mas eu queria saber os detalhes sobre como eles chegaram, né? Até a polícia chegou até esse tambor. Provavelmente alguém dedurou. Com certeza. Tinha muita gente que sabia, né? Alguém dedurou. Pode ter certeza disso. Nossa, que caso absurdo, hein? Que caso absurdo. Isso é curioso porque isso acaba meio que mostrando pra gente que, embora seja um país milenar, né, é, ele e trazer toda essa ideia de educação, né, e tudo mais, sabe, disciplina, ele também tem os seus momentos perigosíssimos, sabe, de perversidade. E esse foi o caso que dessa menina, por exemplo, na minha opinião, né, foi um caso de pura e simples perversidade, sabe? Nada além disso. Poxa, fizeram o que fizeram por 40 dias, por mais de 40 dias. Que pena. Que absurdo, hein? Manda aí nos comentários o que você acha desse caso, o que você achou. Eu achei ele bem sinistro. Bem sinistro. Caraca.
Que terrível. Mana só Pangap Sunidá. Nossa. Tadinha da menina.